1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 em diante. Por favor, versículo anterior, versículo 7. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Vamos ler a NTLH desde o versículo 7. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. O dinheiro e as minhas emoções. Existe um livro que o tema é: o dinheiro é algo emocional. O dinheiro é tanto emocional. Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, você percebeu, você pode pesquisar alguns depoimentos de pessoas ricas. Eu vi um dia uma entrevista de uma moça youtuber, e ela disse que ela saiu e comprou uma bolsa de 50 mil, porque ela estava se sentindo depressiva na casa dela. Então ela saiu para o shopping para fazer compras e ela comprou uma bolsa de 50 mil reais. Um outro youtuber disse que um dia também ele estava se sentindo depressivo e ele foi para o shopping. E num dia no shopping ele gastou mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais. Você percebe que muitas pessoas, como o dinheiro ele está diretamente relacionado às nossas emoções, que quando uma família perde poder aquisitivo, se desestabiliza o casamento, se desestabiliza a relação entre pais e filhos, se desestabiliza a relação entre marido e mulher, por conta de quê? De um problema financeiro, o que não deveria interferir no emocional. Então, as duas coisas, elas andam juntas. O que Deus está tratando no versículo 7 através do apóstolo São Paulo? Ele está tratando de um assunto emocional. Ele está falando de estar contente. Ele está falando de você estar contente com o que você tem. O versículo 8 diz: se nós temos com que nos vestir e se nós temos o que comer, então estejamos contentes. Porque o descontentamento gera na sua vida uma série de outros problemas que você imagina, o dinheiro poderia resolver, e depois você vai descobrir que o dinheiro não é capaz de resolver. Que o dinheiro não é capaz de resolver. Então, se você souber lidar com o seu emocional na questão dinheiro, você vai aprender a controlar todas as outras coisas da vida. Lembra que Jesus disse lá no capítulo 19, versículo 20 em diante, quando Jesus está com aquele jovem que era rico, e Jesus está diante dele perguntando para ele, e ele disse: Senhor, eu tenho obedecido todos os mandamentos. E aí Jesus agora fez um teste emocional. Versículo 21, por favor. Ele está perguntando: o que me falta ainda? E Jesus disse para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que é que quando Jesus tratou de dinheiro com ele, versículo 22, o que foi que mexeu com ele? Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste. Quando Jesus tocou no poder aquisitivo dele, quando Jesus falou, versículo 21, em dinheiro, ele mudou o seu emocional.
Então o dinheiro, ele tem poder de influenciar o seu emocional. Assim como o seu emocional tem o poder de influenciar o quanto você será próspero ou não. O quanto você será próspero. Tem pessoas que elas nunca vão ser prósperas. E por que elas não vão ser prósperas? Porque no momento que elas têm a possibilidade de prosperar, porque elas recebem mais poder aquisitivo, o que é que elas fazem? Apartam o coração delas do Senhor. A motivação muda. Elas começam a achar que o dinheiro pode tudo, que o dinheiro pode lhe trazer benefícios em todas as áreas. E também é uma mentira. Então, quando diz a palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, salvo engano, a palavra do rei, do Uzias. Uzias estava do lado de quem? De um profeta, Zacarias, que era um homem sábio nas visões de Deus, até ele prosperar. Quando ele prosperou, o que é que aconteceu com ele? O coração, o emocional dele mudou. O que é que aconteceu? O emocional dele mudou. Então escute bem. Capítulo 26, por favor, a de Crônicas. Se o teu emocional muda, você tem um problema com dinheiro. Deus quer tratar as suas emoções para você aprender a lidar com dinheiro. Deus quer tratar o teu tratamento com o dinheiro para tratar as suas emoções. Se o dinheiro, a falta ou o excesso dele tem poder de influenciar as tuas emoções, alguma coisa está em desequilíbrio na tua vida. Então diz a palavra que quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que levou à ruína. O dinheiro mudou as suas emoções, influenciou as suas emoções. Olha só o oposto. Quando a gente vem para Uzias, ele se tornou rico e aí mudou as suas emoções. Lá em Mateus 19, 22, 21, Jesus pede para o rico dar o seu dinheiro. Aí quer que ele saia, 22, ele sai triste. O quanto o dinheiro tem poder para mexer com as suas emoções. Então quando Deus, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 16 em diante, Deus ele dá uma ordem ao povo de Israel. Ele estava dizendo: olha, o Senhor sustentou no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e aprová-los para o seu próprio bem. 17, fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele que dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, adorando-se e encurvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Por favor. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer o Senhor seu Deus. Versículo 15. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas, escorpiões, uma terra quente e seca, que lhes deu água da rocha. E aí o 16 diz, sustentou. Aí o versículo 17 diz, por que Deus fez tudo isso? Fez tudo isso para que jamais vocês viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com a minha própria força, e vocês viessem a se esquecer do Senhor. As minhas emoções interferem diretamente no quanto serei próspero ou não. Quanto você tem hoje e quanto você terá amanhã, isso influencia no seu comportamento? Lembre-se disso. Se você souber lidar com as suas emoções, você vai viver uma vida próspera na área financeira da sua vida. As suas frustrações do passado, elas podem influenciar o seu futuro financeiro. Então imagina aqui, o dinheiro, ele está relacionado diretamente ao nosso universo emocional. Então, veja só o que diz aqui o texto que nós lemos ainda há pouco. Nada trouxemos, nada levaremos. Então estejamos contentes se temos comida e roupa. Estejamos contentes, felizes. Versículo 9. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações, armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos. Então o que é que Deus fala aqui? Ele trata de tentação, é uma coisa.
Armadilhas são outras e desejos são outra coisa. Tentação é uma coisa. Quando é que nós somos tentados? Nós só somos tentados por aquilo que nós temos fome. Se você tomar hoje uma tigela de açaí, eu sou papa doce, eu tenho que mandar tirar doce da minha mesa, porque se tiver doce eu vou comendo e eu quero mais, então eu digo, tira isso da minha frente. Então você é tentado por aquilo que você gosta, pelo que você é atraído. Então se você quer ficar rico, se você tem muita paixão, muito desejo de ser rico, você tem que ter cuidado que as suas emoções, elas podem afetar o teu caráter. Tem pessoas que se vendem, tem pessoas que negociam, tem pessoas que vendem o seu próprio corpo, tem gente que não vende o seu corpo, mas vende a sua dignidade, porque elas combinam mentir, elas combinam trapacear. Tem pessoas que negociam a sua reputação, a sua dignidade. Então você só é tentado. O que é que está escrito lá em Tiago capítulo 4, versículo 1, quando Deus chama a atenção através do apóstolo São Tiago, ele disse, ora, diz, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Aí ele diz, vocês querem, versículo 2, querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. Ou seja, o versículo 1 diz de onde vêm as guerras, de onde vêm as discussões, brigas. Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dos seus desejos emocional. Se eu tomo uma cuia de açaí e alguém vem dizer para mim, tu queres? Você quer açaí? Se você está satisfeito, você é tentado a tomar aquele açaí? Não, obrigado. Então, na vida, você é tentado pelas suas próprias cobiças. Então, primeiro ponto que eu quero relacionar aqui. Primeiro ponto dessas, eu vou introduzir hoje e vou falar de algumas lições da questão dinheiro é emocional, ou a questão do dinheiro e seu emocional. Primeiro ponto, quem controla as suas emoções, controla você. As emoções e sentimentos fazem parte do que os cientistas chamam de mente, e os teólogos, nós na igreja chamamos de alma, a ciência chama de mente. E se nós não estivermos 100% bem emocionalmente, a tendência é nós tomarmos decisões precipitadas. Eu viajei em uma das cidades que eu estava e eu fui fazer um podcast em uma rádio, e o empresário, dono de uma empresa revendedora de carro, nos levou para fazer um podcast sobre o empreendedorismo no Pará. E ele estava dizendo sobre o empreendedorismo, ele estava falando sobre a emoção e ele estava dizendo sobre a espiritualidade. Ele está dizendo, muitas pessoas, pastor, vêm na minha empresa comprar um carro porque elas estão mal emocionalmente. Então a compra de um carro é uma forma de tentar trazer a elas alguma satisfação, e quando elas entram na loja, eu como cristão, eu acabo descobrindo que aquela pessoa ela está com um problema emocional, e ela está comprando um carro, se endividando para que ela satisfaça algo que não vai satisfazer ela. Então eu apresento para essa pessoa Jesus, eu falo para ela de Jesus, eu falo para ela do que Jesus pode fazer, proporcionar. Então quando uma pessoa ela entende esse primeiro ponto, quem controla as suas emoções controla você. Voltando lá em Mateus, que nós lemos em 19:22, se aquele jovem saiu triste, abandonou Jesus, então quem é que controlava ele? Quem controlava ele, irmãos? O dinheiro, porque o dinheiro controlava as emoções dele. Quando Jesus fala, vende o que tu tens, pega o dinheiro, traz aqui para a gente fazer boas ações, então ele sai triste, porque o dinheiro exercia domínio sobre ele, e quando o dinheiro exerce domínio, quem controla as suas emoções, controla você. Irmãos, uma pessoa que é controlada emocionalmente por esse desejo, voltando lá em Timóteo, o que é que Deus está dizendo, lá em Tiago, capítulo 1, capítulo 4, versículo 2, o que é que ele disse? Essas pessoas são capazes de matar, vocês querem o que não tem, e até matam para consegui-lo. Tem gente que é capaz de matar, tem gente que é capaz de atentar contra a vida de alguém. Por quê? O desejo dela de ter
de ser o que você é o que controla ela. Então cuidado. Primeiro ponto, se você quer prosperar, quem controla as suas emoções vai controlar a sua vida. O que disse o profeta lá no texto sagrado, quando nós lemos o livro de Abacuque, o que é que nós lemos? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está falando? Eu pergunto aqui, quando ele fala isso, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que colheitas não haja, ele diz, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e currais ficam vazios. 18, ele diz o quê? Mesmo assim? Aí eu pergunto, o dinheiro controlava as emoções dele? Não. O Espírito de Deus, ele tinha controle. Então, se quando você passa por um momento financeiro difícil e isso desequilibra a tua vida, você tem um problema. E talvez seja essa a razão que leva você a não prosperar. Porque da mesma forma que a falta do dinheiro causa um dano na tua família, na tua vida, no teu casamento, no teu comportamento, você fica estressado, você trata mal todo mundo, você trata mal seus filhos, seu marido, o excesso de dinheiro vai fazer a mesma coisa com você, porque isso está controlando as tuas emoções, está manipulando as tuas emoções, e Deus sabe que isso vai controlar você. Então eu tenho que ter autocontrole, isenção, como o profeta Abacuque. O que acontecer com as minhas finanças não interferirá nas minhas emoções. Não vai conseguir interferir. Não vai me controlar. O mesmo apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele disse, eu sei o que é ter muito e sei não ter nada, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Me diga uma coisa, por que que Paulo lá em Filipenses, ele está dizendo que ele aprendeu, ele sabe viver com tudo ou sem nada? Por que que ele está dizendo que ele sabe viver em toda e qualquer situação? Olha o que ele disse, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. A NVI, por favor. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar a toda ou qualquer situação. Versículo 12. E aí, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando. Aprendi o segredo de viver contente. Eu pergunto, a falta de dinheiro ou o muito dinheiro interferia nas emoções de Paulo? Porque ele aprendeu. Eu pergunto para você, a falta de dinheiro ou o excesso muda você? Tem gente que até relaxa, amanhã eu vou dormir até tarde, não tenho falta de nada, domingo bora para Moscou. Já não é igreja, já mudou. Entenda que Deus, ele avalia tudo, inclusive o nosso emocional. O que controla suas emoções, quem controla suas emoções, controla você. Se o dinheiro controla suas emoções, ele controla você. E aí Paulo está aqui isento, está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O dinheiro não interfere no meu comportamento. O dinheiro não faz eu ficar irritado, a falta dele, nem o excesso faz eu ficar orgulhoso, soberbo, arrogante, arrompante. Não, eu estou contente em toda e qualquer situação, igual como disse o profeta Abacuque. Então o problema que Deus está dizendo lá em Timóteo, não é você ter, ele está dizendo que se essa vontade de ter dinheiro, de prosperar, ela controla você, controla as suas emoções, vai te controlar também, e isso vai te trazer o quê? Você vai cair em tentações, você vai cair em armadilhas e ciladas. Você vai cair em armadilhas e ciladas. Quando você tem o desejo, você começa a agir desenfreadamente. Então, 2, não estamos preparados emocionalmente, nem para o pouco, nem para o muito. Você está preparado
Avalie você. Você está preparado para o pouco e para o muito? Você é igual o Abacuque, que se alegra independentemente das circunstâncias? Ou você começa a quebrar tudo? Tem gente que quando vai passar o cartão de crédito e aí dá recusado, amaldiçoa o cartão de crédito. Está amaldiçoando tu. É tu que usa ele. Eu vou quebrar esse cartão. Quebra. Quando eu preciso. Quem mandou te endividar? Quem mandou? Então, tem gente, irmãos, que não está preparado emocionalmente. Não está. Nem para o pouco, nem para o muito. É claro que notamos quando vemos pessoas que ganham grandes fortunas, logo querem usufruir o que ganharam. E aí elas começam a esbanjar em festas, viagens e outros bens passivos. Após alguns anos, elas voltam a ter a mesma renda que antes, ou estão numa situação bem pior. Então, o segundo ponto sobre dinheiro e o nosso emocional: nós estamos preparados emocionalmente para o pouco e para o muito? Pastor, eu não sei como é ter muito. Agora, o pouco eu não estou preparado. Então também não está para o muito. Vai continuar no estágio tendo sempre o maná. Todo dia Deus vai te dar o que vestir e o que comer. Mas Deus nunca vai te dar abundância. O que é que Paulo está dizendo lá no versículo 8 que nós lemos? O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: temos comida e roupa, estejamos contentes. Então, se a pessoa nunca está contente com pouco, ela também vai sobrepujar-se no muito, vai mudar o comportamento emocional. Então Deus vai dar para ela só o quê? Roupa e comida. Quando estiver envelhecendo, no Natal tu compra outra. O sapato, quando tiver, quem tem um problema de coluna, né, irmão? O sapato vai entortando para o lado. Demora muito, a pessoa pensa que a perna da pessoa é torta, mas não é, que o sapato está desgastado, só para um lado. Aí quando não dá mais, já está dando cãibra, aí ela tem que comprar outro. O salto já não tem borracha, é uma fita crepe. Meu irmão, vou te falando, dentro do sapato não tem mais efeito talco, tem que jogar álcool. Não tem. E tem que esperar o Natal do ano que vem. Saiu o 10º. E ainda tem que dar graças a Deus porque tem. Quem não está preparado para o pouco e para o muito emocionalmente, vai ter só comida e roupa. Só comida e roupa. Pastor, eu não quero só comida e roupa, mas eu quero aquilo que eu esteja preparado. Eu não quero me tornar orgulhoso. Não. Eu, em qualquer lugar, meu irmão, eu estou em qualquer lugar e em qualquer lugar para servir. Não quero me tornar jamais presunçoso. Faça essa pergunta para você: você está preparado emocionalmente para o pouco ou para o muito? Então tome cuidado com a influência do dinheiro nas suas emoções ou das suas emoções quanto à relação do dinheiro. Você está pronto para lidar com pouco, se você está tendo pouco? E se você sabe equalizar isso, você vai ter muito. E você não vai mudar.